Saúde. Olá, bem-vindos ao Jovem Pan Saúde, eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre transtornos alimentares, que são doenças psiquiátricas caracterizadas por perturbações e alterações referentes à alimentação. E além de prejudicar a saúde, afetam também a maneira como a gente se vê. Dentre os distúrbios mais comuns, podemos destacar a compulsão alimentar, anorexia e bulimia nervosa. E quem está com a gente hoje para discutir e nos explicar sobre esses transtornos é a Carolina da Silva Bernardo, que é psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, e a Fernanda Psiolaro, que é nutricionista e coordenadora da equipe de nutrição do Programa de Transtornos Alimentares do HC. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada por terem aceitado falar com a gente hoje. Por nada, é um prazer estar aqui com você. E a gente vai começar falando com a doutora Carolina para explicar para a gente o que são esses transtornos alimentares, pelo menos os principais, né, doutora? E como toda doença, existem alguns sintomas iniciais. Quais seriam esses principais sintomas iniciais? É muito importante, quando nós estamos falando dos transtornos alimentares, nós observarmos a relação com a pessoa, da pessoa em relação ao próprio corpo, os pensamentos repetidos em relação ao comer, ou a formas restritivas de comer. Muitos pacientes também relatam, em especial os pacientes que têm transtorno de compulsão alimentar, uma falta de controle na hora do comer. Vergonha em relação a comer grandes quantidades na frente das pessoas, ou comer escondido. Outras vezes, a pessoa pode ter comportamentos como purgar, né? Então, forçar o vômito, tomar laxantes. E muitas vezes as pessoas ao redor nem sempre percebem, ou outras vezes, quando percebem, tem um constrangimento inicial de conversar sobre aquilo, ou pensam que é porque aquela pessoa está fazendo apenas uma dieta. Então, para alguns desses transtornos, às vezes a característica principal, como por exemplo na anorexia, é essa pessoa ter um IMC abaixo do esperado, então um índice de massa corporal abaixo do esperado, mas quando essas pessoas se olham no espelho, elas se percebem obesas, elas se veem mais gordas do que outras pessoas as percebem. Isso traz um grau de sofrimento bastante significativo e prejuízos, às vezes, nas relações interpessoais, profissionais, né? Já na bulimia, essas pessoas elas têm compulsão alimentar, então elas podem comer grandes quantidades de comida e depois elas podem passar longos períodos com jejum, forçando o vômito, tomando laxante. Então essa relação, a forma como essa pessoa se percebe a própria imagem corporal e a relação com a comida é disfuncional. E são alguns primeiros sinais e sintomas que nós precisamos estar atentos. Certinho. Doutora Fernanda, a doutora Carolina falou sobre dieta, que às vezes algumas pessoas confundem, né, a dieta com essas interrupções na hora da alimentação. Então é muito importante, ao se falar sobre esse assunto, né, a gente abrir essa brecha para falar que dieta tem que ter um acompanhamento. Até aquelas dietas de interrupções aí, de jejuns intermitentes, tudo isso tem que ter acompanhamento, né? Não é simplesmente você parar de comer. Sem dúvida. Infelizmente, a restrição alimentar, que muitas vezes é autoimposta por esse indivíduo, é um dos principais gatilhos para o início do transtorno alimentar. É claro que é uma condição multifatorial e que não depende apenas, né, da prática de uma dieta, mas se a pessoa já tem vários fatores de vulnerabilidade e ela inicia uma dieta restritiva, sem supervisão, e que de qualquer forma traz sofrimento, traz menos energia, menos nutrientes do que esse indivíduo precisa, isso pode, com muita força, dar início para um transtorno alimentar. Então, é algo que realmente precisa de muito cuidado. E mesmo pensando em supervisão, hoje em dia, a prática de dietas da moda, ela ficou tão expandida como se fosse sinônimo de comer saudável, o que de fato não é. E que mesmo com supervisão precisa se avaliar a qualidade desta supervisão, se são profissionais
idôneos, que têm como objetivo a busca da saúde e não só a busca por uma estética ou por um desejo físico específico. Doutora Fernanda, todo transtorno é ruim, a própria palavra já diz isso, né? Mas se fosse para a gente dizer o que é pior, comer além do necessário, o excesso, ou você deixar de comer, que tipo de transtorno que seria mais prejudicial? Acho que não dá para a gente fazer um ranking do que é pior, porque todos eles têm as suas consequências. Eu diria que talvez a anorexia nervosa traga mais consequências clínicas para esse indivíduo, que a bulimia nervosa talvez traga uma consequência mais psicológica, mais intensa para esse indivíduo. Ele vai viver um sofrimento em relação ao transtorno maior, e que o transtorno de compulsão alimentar, por muitas vezes estar associado à obesidade, ele também pode ser, muitas vezes, visto como algo que se refere mais à falta de força de vontade, ou não com uma condição de transtorno. Então, ele pode ter mais dificuldade em receber tratamento adequado. Então, talvez os aspectos que tornam mais complexos são diferentes, mas todos eles são difíceis mesmo de manejar e vão precisar de ajuda para o tratamento. Eu faço a pergunta agora para a doutora Carolina para saber como que é o tratamento. Eu acredito que seja um trabalho multidisciplinar que vai envolver a parte psicológica, que vai envolver também a parte da nutrição com a doutora Fernanda, mas eu começo com você, doutora Carolina. Como que é esse tratamento para ajudar esse paciente, tanto no aspecto físico quanto mental também, que é bastante afetado? Sim, Lívia. O tratamento ele é interdisciplinar, então geralmente ele tem uma equipe, né, que é composta por psicólogo, psiquiatra, nutricionista, educador físico, e é muito importante que esses profissionais se conversem e pensem num plano de tratamento personalizado para aquela pessoa. As pesquisas têm mostrado, em especial no campo da psicologia, que a terapia cognitivo-comportamental é uma das abordagens que tem mostrado o melhor resultado para os transtornos alimentares. Então, ela é uma terapia que ela entende que a maneira como cada um de nós pensa vai influenciar a nossa emoção e o nosso comportamento. Então, o tratamento ele vai ter sintomas cognitivos, os pensamentos e crenças daquela pessoa, os sintomas emocionais, então vai ajudar com estratégias para regulação emocional, estratégias com foco no comportamento desadaptativo, considerando cada um desses transtornos. Muitas vezes, no transtorno de compulsão alimentar, por exemplo, é muito importante que o tratamento tenha estratégias de controle de impulso. Então, cada um desses transtornos tem um protocolo específico de intervenção, mas é fundamental que esse tratamento seja feito com uma equipe especializada. Como a colega, né, nutricionista vinha falando, não necessariamente porque é um psicólogo, é um nutricionista ou é um educador físico que está preparado para trabalhar com essa população. Então, é muito importante que quem busque, né, ajuda, que busque um profissional que tenha experiência na área. Doutora Fernanda, e na sua área, como seria conduzido esse tratamento? Como a Carolina falou, é um tratamento que precisa de um profissional que seja especializado em transtorno alimentar, para a psiquiatria, para a psicologia, porque não é uma área de grande estudo dentro da formação, mas para o nutricionista é essencial, e para o educador físico também, porque são duas profissões em que a gente não tem nada parecido com o transtorno alimentar dentro da nutrição em termos de dietoterapia e tratamento. Então, o tratamento do transtorno alimentar, na parte da nutrição, ele vai quase contra os tratamentos tradicionais, né, dentro da nutrição, porque o que o paciente mais sabe, normalmente, é comer salada, é tentar comer redução, né, de energia ou de determinados alimentos. E justamente o que ele vai precisar é aprender a expandir a relação dele com a comida. Ele vai precisar aprender a ter uma relação saudável que inclui comer qualquer alimento, todo tipo de alimento, claro que dentro de um contexto adequado, numa quantidade adequada, e é essa orientação que ele precisa aprender, mas que precisa ser além de uma orientação do o que comer. A gente vai precisar trabalhar muito mais o como comer, como lidar com cada situação que envolve comer.
E para isso a gente precisa de um trabalho que também vai ser gradual, protocolos que são específicos para cada tipo, né, de transtorno, para cada pessoa, e cada pessoa vai enfrentar uma dificuldade diferente nessa relação, né? Então a gente vai precisar também de um trabalho que é muito mais especializado. A gente diz até que esse profissional especialista em transtorno alimentar, ele se qualifica como um terapeuta nutricional, porque a forma de abordagem vai ser muito parecida com o do psicólogo, mas focando apenas nas questões da alimentação e do corpo, né? E para isso, a gente vai ajudando esse indivíduo a buscar formas de se alimentar de um jeito que seja saudável do ponto de vista nutricional, mas também do ponto de vista social, afetivo, antropológico, psicológico, né? Afinal de contas, a comida, ela permeia todas essas áreas na nossa vida. Antes de passar para a próxima pergunta para a doutora Carolina, eu queria emendar uma outra pergunta, doutora Fernanda. Quando a gente fala de transtornos para crianças e adolescentes, eu imagino que essa reeducação alimentar tenha que envolver praticamente a família toda, né? Não só o paciente. Como é que funciona? Sem dúvida. O tratamento para criança e adolescente, ele precisa envolver a família. Então, toda vez quando é feito, né, um diagnóstico de um transtorno alimentar para uma criança, um adolescente, ele vai precisar buscar essa ajuda primeiro do psiquiatra e depois sendo encaminhado ou vindo, enfim, de qualquer uma das fontes, né, para um psicólogo especialista e um nutricionista que, além de especialista em transtorno alimentar, também seja especialista em infância e adolescência, porque são abordagens diferentes. E a orientação familiar é essencial. Esse é um tratamento que precisa ser feito em conjunto. Primeiro porque a criança e o adolescente ele não tem acesso à comida ou ao preparo da comida de forma autônoma. E segundo, porque muitas das questões que criam, né, o desenvolvimento do transtorno, eles podem envolver dinâmicas familiares, podem envolver a forma como tanto se alimentam quanto falam sobre comida e corpo na família, e tudo isso precisa ser orientado. Então, é essencial a participação da família nesse tratamento. Com certeza. Doutora Carolina, quando a gente fala de transtornos, mais uma vez, essa parte estética, a gente pensa muito, associa muito com mulheres, né? Que querem ficar mais magras, que têm essa preocupação talvez maior com a aparência. É mais comum realmente esse problema, esses transtornos em mulheres? E se sim for a resposta, mesmo assim são distúrbios que podem acontecer com homens também, né? Ótima pergunta. Então, os estudos têm mostrado que a prevalência ela é maior em mulheres, sim, mas não o único. Então, tem homens que também têm transtornos alimentares, né? E aqui vale a gente refletir um pouco até sobre as crenças sociais e culturais sobre estética, né? A maneira como, às vezes, os pais falam com as meninas, em especial com as meninas, né? E associam sucesso, fama, a magreza, né? Ou a ideia de ser querido ou conseguir um namorado ou uma namorada relacionado ao peso e à forma física. Então, é muito importante nós refletirmos também sobre essas crenças sociais que contribuem de alguma forma para a manutenção, muitas vezes, de uma ideia distorcida da mulher em relação ao próprio corpo. Mas isso também acontece com os homens, é o que a gente está falando, né? As coisas têm mudado bastante e a gente está percebendo que não está havendo uma inversão de papéis, mas os papéis estão caminhando na mesma direção, né? Sim, então, como eu falei, né, não é exclusivo das mulheres, isso também acontece com os homens. Então, há homens anoréxicos, há homens que têm transtorno de compulsão alimentar periódica ou bulimia, então isso também acontece com os homens, sim. Alguns estudos mostram que tem uma prevalência maior em mulheres, mas não exclusivamente as mulheres que têm transtornos alimentares. Sim, essa questão dos tabus, né? Os padrões sociais, mais uma vez o papel da família para tentar desconstruir essa necessidade que a sociedade impõe para as pessoas é muito importante, né? Mas não seria a principal causa, ou seria a principal causa desses distúrbios, desses transtornos? E se não, quais seriam elas? Eles são multifatoriais no geral, né? Então, no geral, eles podem ter causas genéticas, contribuição de variáveis ambientais e sociais, contribuição das próprias características de personalidade. Então, por exemplo, pessoas bulímicas, elas tendem a ter traços mais obsessivos, mais perfeccionistas. Então, é multifatorial. A gente tem a genética, o ambiente, as próprias variáveis daquele sujeito.
Tá certo. Doutora Fernanda, agora a pergunta vai para você. Existem essas dietas, a gente chegou a falar um pouquinho sobre isso, né? Essas dietas mirabolantes aí que a gente pega na internet. E muitas vezes é difícil pro paciente, ainda mais quando é muito jovem, ter acesso para muitos casos, muitas situações, ter acesso a esses profissionais. Mas existe pelo menos alguma ideia padrão, alguma orientação padrão? Eu quero fazer uma dieta, não vou ao médico agora porque eu não tenho condições de ir. Por onde começar? Qual seria a sua orientação geral? Ótimo, Lívia. Vou imaginando aqui que a sua pergunta se refere a uma pessoa que não tem um transtorno alimentar e que está querendo buscar uma orientação para fazer uma boa alimentação e até para eventualmente ajustar algum excesso de peso, enfim. A melhor referência que a gente pode ter em termos de como ter uma alimentação saudável é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi publicado pelo Ministério da Saúde em 2014 e que ele orienta tanto quanto tamanho de porção, tipo de alimentação, tipo de refeições, mas também falando sobre qualidade da comida, sobre a busca de alimentos minimamente processados, e que ele tem como objetivo ensinar as pessoas a terem boas escolhas alimentares e também prevenir a obesidade. Então, ele também pode ser um guia muito importante nessa orientação de equilíbrio, tanto de alimentos quanto de corpo também. Doutora Carolina, a gente começou a falar um pouquinho mais cedo sobre alguns sinais que essas pessoas que estão desenvolvendo ou já estão em estágio avançado desses transtornos, alguns sinais que essas pessoas emitem, né? Alguns são claros, né? Quando de repente a criança ou o adolescente vai muito ao banheiro. Eu queria que você reforçasse para a gente, para orientar as pessoas que estão ao redor, para a gente ficar de olho em possíveis transtornos que estão acometendo familiares, amigos. Ótimo. Então, tem um grupo desses sinais, né, que estão relacionados à forma como a própria pessoa percebe o corpo. Então, vamos supor que essa criança, adolescente, ou enfim, esse adulto, tem queixado muito de como se percebe gordo ou gorda, né, e outras pessoas não percebem dessa mesma forma. Ou começa a se colocar em dietas muito restritivas, jejuns muito longos, né? Muitas vezes a pessoa joga a comida fora ou esconde. Na compulsão alimentar, essa pessoa às vezes come à noite escondido, né? Pode chegar em casos que come comida fria, comida do lixo, por não conseguir controlar aquele impulso do comer, né? Então, toda a relação com o alimento e com o corpo que chame a atenção de quem está fora, da mãe, da professora, do marido, acendeu a luzinha amarela, senta, conversa, pode buscar ajuda inicialmente de um profissional, né? Às vezes nem sabe nomear ainda que tem um transtorno alimentar, mas sabe falar que a relação com o corpo e com o comer não está legal, está gerando sofrimento, tem deixado de ir a festas por medo de engordar, por exemplo, comer, né? Então, percebeu que tem alguma coisa que não está legal em relação ao sofrimento e à funcionalidade em relação ao comer, busca ajuda. Marca uma primeira consulta com um nutricionista ou com um psicólogo, que são pessoas que vão poder avaliar de forma mais global e específica para entender se trata ou não de um transtorno. E doutora, qual que é a relação desses transtornos alimentares com a ansiedade e depressão? Eles estão relacionados de alguma forma? Sim. Então, é muito comum que os pacientes que têm transtorno alimentar sejam comórbidos. Comórbido quer dizer que tenha mais de um transtorno. Então, na bulimia, por exemplo, tem estudos que mostram sintomas depressivos, quadros de ansiedade generalizada. Então, não é atípico que essas pessoas tenham, sim, tanto depressão como ansiedade. A gente sabe também que pessoas que sofreram abuso sexual na infância ou violência física têm uma possibilidade maior de desenvolverem, por exemplo, bulimia nervosa. Então, tem alguns estudos que mostram, sim, essa relação, e não é incomum que seja comórbido, que tenha, além do transtorno alimentar, algum transtorno relacionado ao humor. Doutora Fernanda, baseado nessa resposta da doutora Carolina, né, que há essa relação entre os transtornos alimentares, a ansiedade e a depressão, a gente tem estatísticas que mostram o quanto na pandemia esses transtornos tiveram um aumento, né? Tiveram maior presença entre as pessoas.
Quem já tinha o problema desenvolveu com mais frequência e quem não tinha passou a desenvolver também muitas das vezes. A gente percebe então que esses transtornos alimentares, por consequência, na pandemia também devem ter aumentado um pouquinho, né? Sim, a gente tem poucos trabalhos no Brasil, mas já alguns trabalhos fora, mostrando que as pessoas que tinham um transtorno alimentar muitas vezes conseguiam driblar esses sintomas, né, da família ou das pessoas com quem conviviam, e estando em casa isso foi ficando mais evidente. Outra questão é que o próprio sofrimento, né, ficou muito maior e como a Carolina falou, como as coisas se misturam, né, muitas vezes a pessoa já estando mais entristecida, mais ansiosa, com outras comorbidades, isso também intensifica o próprio transtorno alimentar, né? E principalmente as pessoas que tinham compulsão alimentar, que passaram a ter um momento de mais sozinho, em que ele acabava tendo muitas vezes uma facilitação para esse comer compulsivo, sem o julgamento de outras pessoas, né? E também a coisa de não expor socialmente o corpo, então também criando menos percepção, às vezes, da imagem corporal. Além disso, muitas pessoas que tinham rotinas, né, na vida e que envolviam comer fora e que tinham uma alimentação que estava regrada e organizada, quando na pandemia passaram a estar em casa, muitas vezes não tinham uma regra alimentar bem estabelecida e também não tinham suporte emocional bem estabelecido e aí perdendo redes de apoio, podem ter desenvolvido um transtorno alimentar nessa condição de maior fragilidade. Então, de fato, muita gente aumentaram muito, né, a procura, às vezes tanto de casos que são com diagnóstico fechado, clínico, mas principalmente de pessoas do que a gente está chamando na nutrição de comer transtornado, em que às vezes não fecha o critério completo para o transtorno alimentar, mas apresenta esse grande sofrimento com o corpo, com a comida, e que se não cuidar pode caminhar para o desenvolvimento de um transtorno completo. Para essas pessoas, doutora Fernanda, que talvez não precisem, como você estava explicando, de um tratamento medicamentoso, quais seriam as orientações? Bateu aquela loucura para comer alguma coisa e geralmente vem sempre à cabeça coisas mais assim, gordurosas, massas, com bastante carboidrato. Qual seria a sua orientação? Na hora que bateu aquela vontade incontrolável quase, o que fazer? Bom, acho que tem a primeira questão é até prévia a isso. É muito importante que a gente normalize a comida. Então, esse alimento que você nomeou como gorduroso, né? Eu diria que, sei lá, uma guloseima, um doce, um fast food, uma comida especial, ele precisa ter lugar para ser consumido. Se a gente achar que essa comida é proibida, a gente nunca vai achar um lugar para comer e ela vai entrar de um jeito inadequado. Então, a primeira questão é não fazer restrição e não compensar esse consumo, e sim encontrar uma forma de planejar esse consumo. Então, por exemplo, vou comprar uma pizza. Esse é um alimento para comer coletivo. Então, se eu for comprar uma pizza inteira, tentar pensar num momento em que vão ter outras pessoas para comerem junto, num momento de celebração. Se eu vou estar sozinha, pode ser, então, pedindo uma quantidade menor, pedir uma pizza brotinho, pedir uma quantidade que seja para uma pessoa. Então, ter a consciência de que também se expor a uma grande quantidade de comida vai aumentar a vulnerabilidade, mas proibir o acesso a essas comidas também aumenta a vulnerabilidade. Então, é planejar um acesso controlado a essa comida. Também é importante investigar a motivação pelo qual eu quero essa comida. Porque, como eu falei, toda comida é permitida, mas se eu entender que eu quero comer porque essa comida é gostosa, porque ela encaixa com essa situação que eu estou vivendo, porque me faz bem, ainda que socialmente, emocionalmente, ela é muito boa e válida. Mas se eu estou tentando buscar essa comida para compensar uma tristeza, uma frustração, porque eu não sei lidar com determinadas situações da minha vida, isso pode entrar de um jeito bem inadequado. E daí também a importância desse trabalho interdisciplinar. Sim, doutora Carolina, tem cura? Esses transtornos têm cura ou a pessoa sempre vai ser dependente de medicamentos, de terapias? Eles têm controle, né? Muitos pacientes, depois de um tempo, têm alta terapêutica dos seus
dos profissionais os quais são atendidos, né? Mas o principal é que a gente consiga diminuir o grau de sofrimento desses pacientes, que a gente consiga melhorar a funcionalidade. Ao longo do tratamento, às vezes eles têm alta em momentos diferentes. Às vezes pode ter alta do psiquiatra, né, que já fez o desmame da medicação, por exemplo, e ainda continua em terapia mais um período, mas o fato é que sim, é possível ter bem-estar, é possível não conviver com os transtornos alimentares, né? Assim como é importante respeitar também a orientação de cada profissional. Às vezes o paciente começa a melhorar e ali já tem um abandono de tratamento, né, e tem um lapso, uma recaída. Então, é possível, converse com os profissionais que te atendem, né, e o trabalho ele é feito de forma muito colaborativa. Então tá certo. Nós conversamos com a doutora Carolina Farias Bernardo, que é psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, e também com a doutora Fernanda Psiolaro, que é nutricionista e coordenadora da equipe de nutrição do Programa de Transtornos Alimentares do HC. Meninas, muito obrigada pela entrevista de vocês. Obrigada. Nós que agradecemos. Prazer enorme. Prazer. Bom, Jovem Pan Saúde fica por aqui e eu agradeço também a sua companhia de sempre. Espero que tenha gostado do conteúdo do nosso programa de hoje. E se quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço e até a próxima. Saúde.